Até fico meio arrepiada aqui, sério mesmo, verdade. Muito legal. Então, assim, acho que muitos de vocês já falaram, né? Assim, como que vocês fizeram, né? Qual que foi o caminho que vocês tomaram para seguir. Mas vamos falar um pouquinho mais disso e também dos desafios, né? Que vocês tiveram, os problemas que vocês enfrentaram nessas mudanças. Vamos falar um pouquinho mais disso? Olha, posso então contar? Os meninos do meu time, eles falam que eu sou Severino, porque eu atuei no RH, então, tipo assim, aparece vaga lá na tribo. Ah, vamos ajudar. Aí a Nina ajuda a selecionar a gente, ajuda a correr atrás de candidato. Aí comecei a aprender também a parte lá de entender, né, esse mundo de TI, porque RH, psicologia, gente, não entendia nada, bulhufos que o pessoal falava. E aí fui correr atrás, né, de curso, de banco de dados. Tenho também um outro privilégio, que é ter muito próximo de mim uma pessoa de TI, então ficava perguntando, o que é API? O que é método? Então, para poder entender o que o pessoal discutia assim, nas reuniões, né? Mas para mim esse foi e ainda é o maior desafio, porque é outra linguagem, é outro jeito de falar, eu fico encantada assim, com esse mundo, realmente, é muito, muito legal. Eu tive esses desafios também, Marina. Não sabia nada. Na minha primeira semana, o que é API? O que é PWA? O que é isso, gente? Vocês estão falando em grego. Mas os meus maiores desafios, eles foram mais relativos, assim, ao que eu tinha estudado, ao que tinha faltado, na verdade, de tudo que eu tinha estudado. Porque eu fiz muitos cursos, inclusive, já deixo aqui para quem está ouvindo, tem muita coisa bacana na Udemy, no LinkedIn Learning, que foram minhas portas de entrada, assim. Tem muito livro legal também aí na internet. E, assim, eu mergulhei muito nesse universo, mas faltou muito a questão da prática, do dia a dia, os desafios reais que um Scrum Master, né, no meu caso, vive. Por exemplo, eu vi pouquíssima coisa sobre gestão híbrida, sobre como lidar com o cliente tradicional, que é o que a gente mais tem, né? Como juntar o design dentro do processo do Scrum. Eu vi pouca coisa sobre isso. E aí, assim, a gente vai aprendendo na marra, né, no dia a dia. Então, se eu posso falar alguma coisa, aqui faltou isso no meu processo. Assim, até pegando o gancho assim, do que a Elis disse, assim, para mim o meu principal desafio, assim, eu entrei nessa área de produtos digitais há aproximadamente uns 10 anos atrás e, assim, olhando para isso, assim, e refletindo na minha carreira, assim, eu acho que um dos principais desafios que eu tive que é porque na época era algo muito novo, assim, se envolver design no processo de desenvolvimento de software, com um olhar mais focado em dar direcionador para a solução que precisa ser construída, coisas do tipo, era algo muito novo, assim. E aí não tinha muita bibliografia sobre isso, assim. Então, até hoje é muito restrito a quantidade de bibliografia sobre design no processo de Scrum, design no desenvolvimento ágil, coisas do tipo. Então, assim, eu senti que eu, o tempo todo corria atrás de informação, lia muito artigo no Medium, participava de meetup, mas eu sentia que o tempo todo ainda não era suficiente. E até que chegou um ponto que eu me pus na postura de que, se não existe, eu vou começar a fazer. Então, assim, comecei a gerar conteúdo, material referente a isso, da forma dos desafios que eu estava encontrando no dia a dia, na minha atuação. E até hoje, assim, eu tento pôr muito isso em prática, assim, que todo dia são desafios novos, querendo ou não. Eu acho que para mim bateu muito a parte do medo, porque eu já tenho um tempo aí bom na área de biologia, então eu ficava com muito medo de ficar estudando as coisas. Eu sempre via que era tipo muito prático em relação às linguagens de programação, tipo, desse jeito você vai conseguir produzir tal output, mas não sentia que aquilo dava prática, então eu sempre tinha a sensação que eu estudava e não era o suficiente, então acabava que gerava um medo, tipo, eu estou estudando aqui esse tempo todo e não sei se eu vou conseguir entrar, se isso é suficiente, se isso vai ser uma porta de entrada no futuro para poder conseguir entrar numa empresa. Então acho que foi esse medo que acaba que gera quando a gente está fazendo essa transição, pesa muito na hora que a gente
toma a decisão, vou fazer isso mesmo agora, vou sair da minha zona de conforto, então acho que foi essa a pior parte. A minha história ela é bem aleatória, assim. Que nem eu falei, eu não terminei o curso de engenharia, né? Eu fiz engenharia de infraestrutura, mas não terminei. E eu larguei do curso para ir trabalhar num estúdio de tatuagem na época. Eu trabalhei na gerência do estúdio um tempo, e depois eu trabalhei como tatuador um tempo também. Mas eu acabei vendo que, assim, não era algo que eu queria trabalhar com aquilo, sabe? É algo que eu ainda gosto bastante, assim. Mas ter aquilo como rotina de trabalho, eu vi que não fazia muito sentido dentro do que eu queria, assim, não era algo que estava me fazendo feliz trabalhar com aquilo, sabe? E aí, nesse lance de uma mudança gradual, né, eu acabei indo trabalhar na empresa dos meus pais, e aí, por ser uma empresa, modelo muito antigo, comecei a estudar, vendo diversas matérias sobre como que funcionavam empresas mais atuais, né, metodologias usadas. A início, eles também estavam com um site muito antigo, aí fui atrás de ver como que fazia um site, eu fiz meu primeiro sitezinho lá em WordPress, ainda sem codar nada, né? Mas foi uma coisa levando a outra, aí nessa eu já comecei, muito legal, comecei a ler sobre empresas de tecnologia, gostei de quase tudo que eu li, assim, e fiquei muito na dúvida para que área que eu ia tentar focar aí, sabe? E na programação foi uma que eu achei, assim, uma das que eu gostei mais, por ter muito do que o Felipe falou, eu também sou uma pessoa que se entendia muito fácil. Eu não gosto muito de rotina repetitiva, que foi algo que me levou a acreditar que eu gostaria de tatuagem, mas eu vi que era o oposto disso, acaba sendo uma rotina bem repetitiva. Mas com programação eu vi que poderia ser bem isso, sabe? E é bem o que eu tô vivendo atualmente, assim, todo dia eu tô aprendendo coisa nova, então são desafios novos, é muito bacana. Mas, enfim, das áreas que eu poderia ir para migrar para uma empresa mais nova, assim, digamos, né? Eu vi que programação era a mais fácil de entrar, sem ter experiência e sem ter graduação. Então, foi mais ou menos isso aí que me levou a focar em ir para programação. E aí eu comecei a estudar por conta. Depois acabei fazendo um curso pago mesmo. E aí, assim, demorei até também ter coragem de largar o trabalho para só estudar, sabe? Mas depois que eu larguei, foi muito bom, que foi, sei lá, 6, 7 meses e consegui o trabalho que estou hoje. Mas é uma mudança bem fora do normal aí, eu acho. Greg, você trouxe duas coisas, né? Na verdade, você trouxe uma coisa bem interessante aí, né? Que é o negócio da necessidade da graduação, né? Eu acho que muitos daqui, acho que Nina, Enoque, que não fizeram graduação na área que atuam hoje, né? Acho que, não sei quem mais que tá, a Elisa, acho que também, né? E algumas pessoas que resolveram entrar no curso, né, de ciência da computação ou algum outro de sistema de informação para atuar. E aí, né, que vocês... Acho que a gente pode também entrar um pouco nisso, assim. Vocês acham que é necessário uma graduação, não é necessária? Olha, posso falar um pouco da minha experiência, assim, né? Quando eu decidi estudar programação, eu acabei tomando 2 caminhos, assim. Eu fui fazer um curso na Tribe, que é uma startup que, enfim, tem um curso voltado para desenvolvimento web, que é um curso de 1 ano. E eu estou quase terminando esse curso, assim. Que não é um curso acadêmico, né? É um curso muito mais prático, muito mais voltado para o mercado de trabalho mesmo. E, paralelamente, eu entrei na faculdade de engenharia de software. Muito pensando, assim, a longo prazo, sabe? Eu ficava imaginando assim, não, o curso da Tribe é legal, ele vai me colocar no mercado de trabalho, mas a longo prazo pode ser que a graduação traga, né, possibilite outros caminhos e tal. Mas eu, sinceramente, não acho que é imprescindível, assim. Eu acho que o conhecimento está disponível, assim, e a internet, acho que ela é um grande facilitador nesse sentido, então, meio que basicamente você pode estudar qualquer coisa sem ter um vínculo institucional ou um vínculo acadêmico, assim.
E se você quiser, você consegue, assim, eu acho que é possível. E eu vejo, assim, que nessa área, claro que para algumas empresas mais tradicionais ainda tem, talvez, a graduação, enfim, até empresas internacionais, né, mestrado, doutorado, pode ser uma exigência, mas existem muitas empresas que não exigem. Eu tenho um exemplo, assim, muito claro, que é um amigo meu que trabalha para uma empresa da Flórida, ele tem ensino médio, mas tem 15 anos como desenvolvedor, assim, ele tá super bem, assim, na carreira, e ele não pensa em fazer graduação, assim, então, eu acho que vai muito, é muito pessoal, assim, eu acho que é um processo muito pessoal, porque eu acho que a graduação, ela te traz coisas interessantes, mas existem outras formas de você chegar até essas mesmas coisas, assim. Eu concordo muito com isso que o Felipe falou, eu acho que a graduação ela é uma porta para experiências muito interessantes, muito importantes. Ela abre, né, tipo assim, sua cabeça para muita coisa, você vive coisas muito diferentes, mas você pode conseguir isso de outras formas também, não só dentro de uma universidade. E aí, principalmente para a área de tecnologia, a gente tem na internet o mundo, literalmente. Você consegue achar tudo lá. E às vezes até sem gastar nada, dependendo do que você quer, do estágio que você está e tal. Para a minha área, que é a gestão ágil, a gente tem aí algumas pós e tal, pretendo fazer, tem muita certificação também, que é bacana tirar, mas no meu caso, por exemplo, eu não precisei disso tudo para conseguir uma primeira oportunidade, sabe? Porque eu estou aqui na DTI como Scrum Master Júnior, entrei há pouco tempo, e a pouca experiência que eu tinha já foi válida, assim, né? Para eu conseguir mostrar que eu queria mesmo estar aqui e conseguiria fazer alguma coisa legal. Então, acho que vai muito da autonomia da pessoa, sabe? De correr atrás com as ferramentas que ela consegue ter nas mãos. Não necessariamente isso significa uma graduação. Eu acho que tem um ponto para a gente levar em consideração também, que é o quão o mercado de trabalho está aberto, assim. Eu acho que hoje a gente já evoluiu muito em relação à maturidade da necessidade de uma graduação para se conseguir um emprego. Hoje, ainda bem, assim, a maior parte das empresas estão vendo que o conhecimento está disponível e não necessariamente a pessoa precisa de uma graduação para conseguir atuar bem em uma determinada profissão. No meu caso, assim, eu acho que a graduação foi algo que hoje, olhando para trás, eu considero como algo relevante na minha carreira, mas na época eu não considerava. Então, assim, eu fiz minha graduação pensando assim, não vou usar isso para nada, e hoje eu vejo que muito do conhecimento que eu ponho em prática são coisas que eu aprendi na minha graduação, assim, eu tive a experiência de pôr em prática na minha graduação, e aí hoje isso me trouxe um background, assim. Então, o que eu acho que foi mais válido da minha graduação foi esse primeiro contato e essa primeira prática, para, ainda que não tivesse uma experiência prévia, eu já tivesse algum tipo de experiência prática com aquilo que eu faço. Eu concordo demais com tudo que foi dito. Eu acho que só, assim, vale lembrar que isso vai variar, a questão da graduação vai variar muito para cada profissão, né? Mesmo sendo nessa área de tecnologia. Por exemplo, eu acho que o campo de Data Science, ali, que é até algo que o Felipe falou que se interessa, é um campo que as vagas normalmente pedem graduação e várias vezes até pós, assim. Então, mas já para programação, por exemplo, virar desenvolvedor, é algo que a maioria das vagas não pede graduação, né? Ao contrário, assim, são poucas as vagas que pedem, mas eu concordo que é algo que com certeza soma na carreira da pessoa, assim, né? Se eu fosse novinho hoje, 18 anos, 17 anos, começando a faculdade, assim, tentando entrar no mercado, provavelmente faria uma faculdade. Mas eu acho que para quem está tentando mudar de carreira, né, que é muito o nosso papo hoje, eu, sinceramente, não acho que é algo que vale a pena pelo tempo que vai levar e não vai te deixar tão preparado para conseguir uma vaga de emprego quanto, enfim, simplesmente estudar por conta própria, se tiver essa dedicação, porque para desenvolvimento tá tudo aí na internet, tem muito curso bom de graça, inclusive, ou com algum curso pago, assim, né, que também ajuda na motivação, que eu acho que é algo bem complicado, assim, né.
vocês estão falando aí, né, que o conhecimento está acessível e tal, mas eu não sei